Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, como é que vocês estão? Consoles chineses, né? 5 consoles chineses que a gente vai ver exclusivamente aí que foram fabricados e vendidos somente na China. Uma matéria aqui do site Adrenalina. Ó, a China foi o país que mais gastou com jogos aí em 2020, que foi aquele período nebuloso que nós vivemos. Além de apresentar um cenário de e-sports altamente competitivo, o país investe pesado em tecnologia para o universo gamer. Jogos para PC e mobile são realidades diárias, uma parcela significativa da população, de tal forma que até mesmo o governo chinês investe em medidas de controle contra jogos. Entretanto, devido às diversas políticas econômicas muito divergentes daquelas que estamos acostumados aqui no Ocidente, incluindo até a proibição de venda de consoles, que acabou sendo encerrada em 2015, muitas vezes ficamos sem conhecer algumas das peculiaridades do universo gamer que são exclusivos lá da China. Nesse artigo, vamos apresentar 5 consoles peculiares que você provavelmente nunca nem ouviu falar. Temos uma fusão, no melhor estilo Dragon Ball, de um PlayStation 4 com controle de Xbox e um smartphone que poderia ser um Nintendo Switch, e até mesmo uma caixa de diversão projetada em 2014 que ironicamente lembra o atual Xbox Series X da Microsoft. Aqui um parêntese antes da gente partir lá para ver os consoles, que realmente são bem loucos, né? Mas bem bonitos e bem realmente peculiares, né? A China é o maior mercado hoje, sem dúvida, tecnológico do planeta, né? Não sei se é o mais avançado, mas é o maior mercado. A gente tem logo ali o Japão, os Estados Unidos com um poder tecnológico também gigante, mas a China vive um conflito, não um conflito civil, nada, mas um conflito interno, né? Um conflito com ela mesma, porque ao mesmo tempo em que ela vive ali não dá para chamar de uma ditadura, né? Mas ela é um governo comunista, né? Então você tem ali muitas coisas internas restritas, o governo, enfim, o governo mesmo controla tudo que você assiste, né? Determinados softwares que são instalados, programas, aplicativos, consoles, como a gente viu, havia ali um programa lá do governo para proibir a venda de alguns consoles, que depois de muito custo conseguiram reverter lá em 2015, né? Hoje em dia você tem uma entrada maior da própria Microsoft, de outras, da Sony, de outras empresas dentro da China, mas ainda assim a China, além de ser uma questão do governo, é uma questão cultural deles mesmos, né? Eles valorizam muito o produto interno deles, né? Eu costumo dizer que a China, diferentemente dos outros países, como é que funciona, por exemplo, o Brasil e outros países? O ruim, a gente fica pra gente. Não sei se vocês já repararam, né? Vamos dar um exemplo aqui de um dos maiores produtos do Brasil, se ainda não for o maior, né? Depois da soja, o café. O café, por exemplo, o café que nós bebemos aqui internamente é de péssima qualidade. O bom, o Brasil exporta, né? São cafés maravilhosos, as melhores safras, os melhores grãos vão lá para fora. O café barato, o café porcaria, a gente acaba consumindo aqui. Isso não sou eu que tô falando, não. Vocês podem fazer uma pesquisa. É lógico, é evidente, se você quiser, você pode ir aí num mercado top desse aí da sua cidade, e, né, ou até num importador e comprar também esses cafés que eu tô falando que a gente exporta. Mas é bem mais caro e você não acha com facilidade nos mercados varejistas comuns, né? Então, assim, a China é diferente. A China, ela exporta porcaria para o mundo, né? Produtos de baixa qualidade, falsificações, aquela coisa toda. Feito essa pequena introdução, vamos deixar de lenga-lenga agora e vamos focar aqui nos consoles. Subor Z+, ou Z+. O Subor Z+, eu vou chamar de Z+, é um híbrido entre console e PC, desenvolvido em colaboração com a AMD. Com um design estilizado, o console apresenta uma estética bonita para quem gosta de consoles retangulares. O aparelho roda uma versão customizada do Windows 10 como sistema operacional e apresenta uma GPU própria chamada de Fenshuang. Acho que é assim que... Não é Feng Shui, não, é Fenshuang, é tudo junto ali. Aí a gente tá vendo aí o cara apresentando, vamos terminar de ler a matéria enquanto vai rodando aí o vídeo pra gente ver. O console, que foi anunciado em 2018, prometia resultados similares ao PS4, com resultados de benchmarking no Fire Strike Extreme de 5.052 pontos, contra 6.101 da GTX 1060, que tem 3 GB de RAM. Após colocar o console no mercado, a empresa prometeu o lançamento de diversos exclusivos que rodariam de forma nativa no segmento de compartilhamento com o sistema operacional. É possível perceber nesse vídeo que a gente está vendo que o design dele, né, o layout, lembra muito do Windows 10, enquanto o Subor Z está ligado, né, lógico, ali funcionamento e tudo. No canto superior da tela é possível alterar o modo para o modo console. Então você tem ali um híbrido, né? Ele ao mesmo tempo ele é um PC rodando ali algo
parecido ali com o Windows 10 modificado, coisa do gênero, e depois você consegue alterar o modo para console, para você poder jogar os jogos. Talvez para o mercado ocidental, um híbrido entre PC e console soe como algo desnecessário. Porém, se observarmos o mercado chinês e a forte regulação que o país sofre nos jogos, o Subor Z+, aparenta ser um produto pensado com cuidado com o mercado chinês. Infelizmente, o console foi descontinuado em 2019 e nenhuma das promessas foram cumpridas. Segundo os relatos obtidos pelo site Eurogamer, a equipe trabalhando no projeto encontrou dificuldades financeiras para concluir os planos de elaboração do console. É meio óbvio, como eu falei, o governo exerce uma pressão muito grande, né? Qualquer coisa que saia do controle do governo, ele já olha com um olhar assim meio, né? Então, coisas que foram sucesso aqui, lá dentro da China, como eu acabei de mencionar. O próprio TikTok é um exemplo disso, né? Dentro da China, ele não tem participação nenhuma. E aqui no mercado ocidental é um fenômeno que, enfim, dominou tudo que a gente conhece aí em matéria de telefone celular, de aplicativo e tudo mais. Então, não dá muito para entender, né? Só cresce, só evolui lá na China, pelo menos na grande maioria das vezes, quem o governo batiza, autoriza, vamos dizer assim. Funbox. Lançado em 2014 pela empresa de telecomunicações ZTE, o Funbox foi um dos consoles comercializados no país após o fim da lei que proibia a venda de consoles. Apesar disso, o console, na época do seu lançamento, foi promovido com um sistema de entretenimento. Com o sistema operacional Android 4.3 e custando cerca de $149, o Funbox chegou ao mercado para rodar os jogos disponíveis na Play Store. Só lembrando, até 2015 era proibido venda de consoles lá na China. Olha que coisa doida, né, cara? Esse é o Funbox. Trambolhão, né, cara? Sei lá, não sei nem dizer o que isso parece, né? Algo bem bizarro, bem grandão, cara, para rodar, sei lá, jogos da Play Store. Seria uma box, né? Óbvio, né? O homem já tá falando Funbox. Seria, a grosso modo, comparado com as nossas TV Boxes, né? Com aquelas boxezinhas Android que a gente vê por aí. Mas o design ali, o estilo dela é realmente algo bem peculiar, né? Funbox. Olha ali, ela é uma caixinha. Basicamente parece uma caixinha de som, né? Daquelas antigas caixinhas que a gente vê assim de subwoofer, né? Lembra aquelas caixinhas de subwoofer, e traz ali uma lista de jogos que dava para jogar ali, os jogos da Play Store e tal. Bacana, né, cara? Ironicamente, o aparelho apresenta um design em formato de cubo, que lembra um pouco o atual Xbox Series X. Enquanto o console da Microsoft roda os jogos mais atuais em 4K, o Funbox é um sistema projetado para trazer os jogos mobile para o conforto da sala de estar, em uma época que adquirir um console na China era complicado. Entendi. Então eles trouxeram ali, como sempre, né? A China é... Olha, os caras são muito loucos, né? Eles copiam o design, faz aquela coisa toda, mas internamente é como se fosse aqueles telefones que a gente vê, os iPhones, né? Quem lembra dos iPhones? Esteticamente, assim, olhando, tu olhava por fora, nossa, o cara tem um iPhone. Aí quando tu ia ver lá dentro, ou tava rodando um Android, ou tava rodando um sistema bananada lá qualquer. Não deixa de ser curioso, né, cara? Até dá pra entender. Isso aqui foi fabricado em 2014, como a gente leu ali, numa época em que os consoles eram proibidos lá. Então eles lançaram ali qualquer coisa apenas pra, sei lá, tentar se divertir. Pode ser isso, mas tá aí. Funbox. O próximo que a gente vai ver, Isaac, sei lá. Desenvolvido pela Idu em parceria com a Lenovo. O Isaac, eu vou falar Isaac, foi um console divulgado como um sistema de entretenimento. Afinal, o aparelho foi desenvolvido em 2012, novamente, época em que os consoles eram proibidos na China. Com periféricos similares ao Kinect do Xbox e o sensor para captura de movimentos, o console foi lançado com um preço inicial de, pasmem, $600. Obviamente, não foi bem recebido pelo mercado. No ano seguinte, a Idu foi vendida para um comprador não revelado, e todas as esperanças de que o console poderia dar certo desapareceram. Curioso, né, cara? Esse aí eu acho que lembra mais PlayStation 3, na minha opinião, né? Olhando assim o design dele, pelo menos na vertical, lembra bastante aí o PlayStation 3 e tal. Enfim, é a minha opinião, né? Não sei, não tô muito familiarizado com os consoles atuais, é algo totalmente fora da minha realidade, mas tá aí. Isaac. No vídeo abaixo você acompanha os jogos presentes no Idu Sports, apresentando um pouco da proposta de entretenimento do console. Pelo vídeo, é perceptível a semelhança da proposta com o jogo Wii Sports do Nintendo Wii. Mate 20X.
Em 2018, a Huawei lançou um smartphone gamer que muito se assemelhava ao Nintendo Switch. O Mate 20X apresenta uma tela de 7.2 polegadas OLED Full HD com duração de bateria de até 6 horas e chipset Kirin 980, acompanhado de 6 GB de memória RAM e 128 GB em sua versão mais básica. O Mate 20X foi promovido com uma versão mais potente do Nintendo Switch, com suporte para botões físicos e controles analógicos. Interessantíssimo, né, cara? Isso em 2018, né? Se a gente for levar em consideração que o Switch foi lançado em 16 para 17, né? Foi, acho que mundialmente lançado em 2017. Logo no ano seguinte, a Huawei lançou aí um híbrido entre smartphone e console, uma coisa que a gente acha que é atual, mas já vem de uma longa data, né? 2018, tá fazendo o quê? 5 anos praticamente, quase 6 anos que foi lançado aí esse... Eu compraria, cara, obviamente, dependendo do preço, né? Bonito ele, cara, muito interessante. Você conseguia jogar ali tanto de um lado com um joystick, né, de um lado só, do lado esquerdo ali, sem, para quem joga mais jogos de tiro, né, você conseguia se movimentar, fazer algumas coisas ali com o analógico e tal, deixar um pouco mais livre, ou você encaixar os dois controles ali, igualzinho no Switch. Muito top, né, cara? O Mate 20X não deixa de ser um smartphone, apesar de possuir um display bem grande para um celular de uso diário. Talvez o único modelo com maior probabilidade de ser reconhecido nessa lista. O aparelho pode ser adquirido por cerca de R$ 2.900, ai, e foi promovido na China como um possível concorrente ao Nintendo Switch. Sem medir palavras, a Huawei, né, promoveu o aparelho como um console portátil superior. Depois eu vou dar uma buscada. Cara, hoje em dia pagar 2.900 por um telefone, né? Lembrando que ele é um telefone, mesmo com aquelas configurações bem parrudas, para a época a gente tá falando aí de 5 anos, né? Será que ele roda algum emulador de Nintendo Switch? Eles fizeram uma comparação, né? Dá para você acoplar, no caso ali, essa foto que a gente tá vendo é uma foto, obviamente, do Nintendo Switch à direita e do Mate 20X ali à esquerda, né? Mas dá, como eu falei, ele vendia um acessório à parte para você acoplar nele e ficar idêntico ao Nintendo Switch. Ele ficava ali um clone, basicamente. Mas não dá. Será que os jogos, né? Mesmo com o emulador, a gente sabe que a emulação não tá tão avançada assim para Nintendo Switch. Ainda tem muito caminho a percorrer. Comprar um telefone desse, né? Porque ele é um telefone, né? Mesmo que bem parrudo. Mas para jogar jogos mobile, não sei se seria uma proposta por esse valor, né? Não compensa. Você tem, por esse valor, você consegue comprar um telefone top aí de linha hoje em dia, que rodaria bem um emulador de Nintendo Switch para rodar pelo menos algumas coisas ali do console, e além dos jogos mobile, né? Esse aí provavelmente, por ter um hardware bem antigo, não rodaria bem o emulador atual de Nintendo Switch. Então não sei, teria que pesar. Eu, se pudesse comprar, compraria como item de curiosidade para ter aqui na coleção, mas não por esse preço, né? 2.900, tô fora. Tomahawk F1, chegamos ao último console dessa lista e claro que deixamos para o final o exemplo mais bizarro do mercado. Desenvolvido pela Fuse, o Tomahawk F1 é uma fusão do PlayStation 4 com um controle de Xbox e um sistema operacional Android que dá combustível ao console. O aparelho não disfarça as inspirações e tem um controle quase idêntico ao do Xbox, com a logo da Fuse no mesmo local onde ficaria o logo da Microsoft, do Xbox. Muito louco, né? Os caras são doidos demais. Lançado em 2016, o console possui um processador NVIDIA Tegra K1 4-core A15 2.2 GHz, uma GPU NVIDIA Kepler com 4 GB DDR3, 500 GB de HD e portas HDMI e USB 3.0, além da entrada Ethernet, o cabo de rede. Olhando as especificações, apesar da aparência similar ao PlayStation 4, o Tomahawk F1 apresenta cerca de metade da capacidade do console da Sony. Nesse vídeo que a gente está vendo, você pode ver o trailer de lançamento do console, além da preview de alguns jogos disponíveis na data do seu lançamento. Como podemos perceber, o mercado de consoles na China apresenta inúmeras particularidades, dentre elas diversos lançamentos que não deram muito certo e alguns consoles que se inspiraram demasiadamente em seus concorrentes. Apesar da China ser um mercado extremamente forte no universo gamer, companhias como a Nintendo e a Sony lutam para popularizar os seus consoles por lá, enquanto a própria China tenta emplacar o seu próprio console para o ambiente da sala. Nós temos novos casos de console que muito provavelmente nunca veremos comercializados por aqui.
Eu acho que é por conta disso, né? É aquilo que eles terminam a matéria falando justamente o que eu comecei falando no meu comentário aqui, na minha observação, no meu ponto de vista. A China boicota outras empresas de entrarem lá, como a Sony, a Nintendo, a Sega, todas elas, a própria Microsoft, então nem se fala, sofrem um bocado para conseguir entrar lá, né, para conseguirem vender e tudo. Foram anos de luta e ainda hoje, mesmo com o fim da proibição da venda de consoles lá, eles ainda têm muita dificuldade, né? Enfim, tem muitos contratempos para se permanecer, para se fixar na China, ao mesmo tempo em que a China quer fazer o Ocidente engolir as tralhas que eles querem vender, né? A China se preocupa, na minha opinião, eles têm coisas maravilhosas. Eu sou fã da China, que isso aqui não é nenhuma crítica ao país, mas eu digo assim, é uma crítica, mas é uma observação, melhor dizendo. Eles se preocupam muito com a estética, com a questão de querer enganar, né? Eu acho que por eles fazerem isso há muitos anos e a gente, como brasileiro ou em outros países também, acabar consumindo, né, por conta do poder aquisitivo, a gente acaba se sujeitando a isso. Eles veem a gente realmente como bundões, como otários, né? Então eles vendem, eles botam aquela coisa bonita, né? Investem na beleza, a gente vai igual uns trouxas e compra, né? Assim como a gente brinca na época do Polystation, eles continuam fazendo isso. É óbvio, é evidente que hoje a coisa melhorou um pouquinho, né? Mas a gente viu esse último aí, Tomahawk, aí, F1, cara, uma mistureba danada de PlayStation 4 com controle de Xbox. Aí você vai ver o que realmente interessa, que seria o hardware, não é nem que seja ruim, né? É um hardware até ok para determinadas coisas, mas é metade, é menos da metade de processamento do que o PlayStation 4, né? E se você for comparar o preço, é caro também. Então não dá para entender, né, aonde a China tá querendo chegar. Enfim, tudo deles é diferenciado, tudo deles é meio doido mesmo, não dá pra gente cravar nada, né? É isso. 5 curiosidades, 5 consoles aí que provavelmente eu não conhecia nenhum, nunca nem ouvi falar, né? Só conhecia aquele Huawei ali, celular, mas na época eu nem sabia que se chamava desse aí. Eu vi alguma coisa, algum burburinho em algum site na época dizendo que seria o novo Switch, nem sei se realmente era esse. Mas de tudo isso que a gente viu aqui, a única coisa que eu realmente conheço de nome é a Huawei, que fez ali esse concorrente, suposto concorrente ao Nintendo Switch. Fora isso, os outros nunca tinham ouvido falar. E você, conhecia, já tinha visto, já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião e é isso. Vamos nessa. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Fui.